gente. Prestem bastante atenção que a aula de hoje está muito bacana. Então vamos lá. Hoje a gente vai dar continuidade ao estudo da estrutura da dissertação argumentativa, focando assim na conclusão. Hoje a gente vai encerrar uma sequência de aulas sobre essa estrutura, que na primeira nós trabalhamos sobre a introdução, quais são os tipos de introdução, estudamos exemplos e tudo mais. Na aula passada, nós estudamos a argumentação, que é a principal característica que tem que ter no desenvolvimento. Então, a gente viu os tipos de desenvolvimento, estudamos alguns exemplos de desenvolvimentos e hoje nós vamos para a conclusão. Então, hoje a gente vai ver exemplos de conclusão, vamos fazer a análise de uma conclusão e estratégias para a conclusão, enfim, vamos mergulhar um pouquinho nessa parte final do nosso texto, tá certo? Então, fiquem atentos e vamos lá. Conclusão. Como fazer uma conclusão para o texto dissertativo argumentativo? Conclusão. É o desfecho dado ao texto, retoma o texto como um todo, principalmente a proposição, a tese que é desenvolvida. É o final do processo de argumentação. Esclarece e ratifica, que confirma um ponto de vista. Então, para uma conclusão adequada, retoma-se a tese defendida a partir da sintetização das ideias gerais do texto. Também é possível apresentar uma proposta de solução ou intervenção para o problema apresentado, quando for o caso. Tipos de conclusão. Nós temos, primeiro, o tipo resumo, que retoma as principais ideias apresentadas no texto. E a gente tem a conclusão proposta, que é um resumo, mas a proposta de solução para o problema. É importante ressaltar que a proposta de solução deve estar diretamente ligada à argumentação do texto. É preciso propor melhorias para problemas desenvolvidos na argumentação do texto, não apenas para o assunto geral. Então, no desenvolvimento, por exemplo, você vai apresentar os pontos negativos de determinada temática. E, na conclusão, você vai propor solução para esses problemas onde você desenvolveu na parte central do seu texto. Então, não tem como você citar problemas no desenvolvimento e dar uma solução para outros problemas que não foram abordados no texto. Então, fiquem muito atentos para saber se está tendo essa conexão de ideias no texto de vocês, certo? Então, aqui eu coloquei algumas estratégias que nós podemos observar para analisar a questão da conclusão, saber se sua conclusão está ok e tudo mais. Então, a gente tem, por exemplo, releia a introdução do texto, faça questionamentos a si mesmo sobre o texto. E daí? O que posso tirar disso? O que isso reflete? Sintetize as ideias. Lembrando que a conclusão é o fechamento, então você não pode se estender muito nesse fechamento. Use conectivos de caráter conclusivo. Por exemplo, portanto, então, em suma, desse modo, dessa maneira, dessa forma, nessa perspectiva, assim e logo. Evite expressões desnecessárias e óbvias como concluindo, conclui-se, resumindo e por fim. Gente, por que essas expressões não são legais de colocar no texto? Porque se você está na conclusão, obviamente você está concluindo. Então, isso fica uma repetição. O corretor ele já sabe que está na conclusão, então não precisa você avisá-lo que ele está nessa parte do texto. Conclui-se também, resumindo e por fim. Então, evita essas expressões. Referir-se ao próprio texto e ser redundante, como a partir dos argumentos expostos no texto, diante do que foi explorado no texto. Então, você vai utilizar a metalinguagem. O que é a metalinguagem? Uma linguagem que fala dela própria. Então, se você fala, por exemplo, a partir dos argumentos expostos no texto, você está escrevendo um texto e você está explicando sobre esse texto. Então, não fica bacana usar essa metalinguagem na conclusão, tá certo? Acrescentar um novo argumento, dada evidência, ideia ou conceito. Deixe isso para o desenvolvimento. A gente vai ver, principalmente na conclusão que a gente vai analisar,
que a gente não pode, gente, desenvolver novas ideias na conclusão, porque não tem espaço para isso. Vocês lembram que cada parágrafo tem que possuir somente uma ideia? Se você vai desenvolver uma nova ideia, você está fugindo dessa perspectiva, tá? Então, vai superlotar um parágrafo de ideias. Perguntas e reticências, porque as reticências, que são aqueles 3 pontinhos, vão dar a ideia que você está jogando a responsabilidade para o leitor. Você que tem que apresentar a solução e não jogar, deixar em aberto, porque vai ficar muito subjetivo. E a gente sabe que a dissertação tem que ser objetiva, tá bom? Parafrasear a introdução sem mudanças eficientes no texto. Então, você pega a mesma coisa e coloca sem mudanças. Então, não pode, porque isso vai ser só uma repetição, né? Fazer apelos sentimentais. Apresentar a tese pela primeira vez na conclusão. Não pode. O texto não deve deixar as pontas soltas. Perguntas sem respostas. Espaço para o leitor tirar suas próprias conclusões. Não são adequados a uma redação dissertativa argumentativa. Por mais que a introdução e a conclusão apresentem a mesma ideia que a tese, não devem ter o mesmo texto. Reescrever a introdução, modificando apenas a ordem das palavras, afeta a criatividade e a qualidade da redação. Então, nós temos aqui, gente, os tamanhos, né, dessa conclusão, porque a gente ainda é muito da cultura de perguntar quantas linhas. Então, trouxe aqui algumas ideias, dependendo do tipo de conclusão, quantas linhas deve ser. Então, geralmente, a conclusão tem média de 4 a 6 linhas. A conclusão é curta e direta, normalmente não deve ultrapassar a extensão da introdução ou dos parágrafos de conclusão. Uma conclusão releva. Um parágrafo muito prolixo. Prolixo são aqueles textos que têm uma ideia muito complexa, muito erudita, e não deve, sempre linguagem objetiva e direta. Com informações e construções textuais repetitivas ou dispensáveis. O desenvolvimento de ideias e evidências que deveriam estar na argumentação. Proposta de intervenção. Nos vestibulares que exigem uma proposta de intervenção bastante detalhada, pode acontecer da conclusão ficar longa. Se ela for bem escrita, não há problema. Agora tem que ter cuidado quando fizer uma prova que não tem essa exigência ou desenvolver um tema mais subjetivo. Sua conclusão pode acabar muito longa para o que foi solicitado na proposta. Então, sempre analisar, né, o tipo de banca, o tipo de texto, qual é essa proposta que eu estou fazendo e observar se o meu texto está seguindo isso. Gente, aqui eu trouxe para vocês um exemplo de conclusão que a gente vai analisar, tá certo? Então, o que é que acontece? A gente tem aqui, por exemplo, primeiro, a temática. Eu quero que vocês observem aqui a temática, que é a influência do tempo na vida do homem. E o que é que acontece? A gente vai trabalhar aqui com a organização do tempo, enfim. Então, esse texto aqui que eu trouxe para vocês é a própria conclusão e a gente vai analisar. Vamos primeiro fazer a leitura. Portanto, a partir dos argumentos expostos ao longo do texto, podemos concluir que o homem realiza muitas tarefas diárias. O homem trabalha cada vez mais para poder sustentar os filhos e a casa, tendo assim uma vida confortável. Por conta disso, acaba ficando sobrecarregado e não realiza muito bem todas as suas atividades. As empresas acabam exigindo um tempo cada vez maior de seus funcionários, o que acaba reduzindo e prejudicando o tempo para ficar com a família. Abrir mão de propostas de trabalho muitas vezes interessantes poderia resolver essa situação. Poderia resolver essa questão, cabendo a cada um de nós escolher. Então, gente, você pode ter imaginado que essa conclusão está muito boa, enfim, mas ela está cheia de erros. E a gente vai analisar agora que erros são esses. Primeiro, a gente vai ter aqui, primeiro, uma parte boa que ela colocou, esse portanto, né, que é um conectivo, conclusivo, bacana, começar assim. Só que logo depois, a gente vai ter aquele famoso encher linguiça. O que é esse encher linguiça? Falar e não dizer nada. Então, quando eu tenho, a partir dos argumentos expostos ao longo do texto, eu estou cometendo aquilo que eu falei com vocês lá no início, metalinguagem. Estou falando do texto no texto e a gente tem que evitar. Podemos concluir que, gente, isso é desnecessário. Se você está na conclusão, não precisa dessa expressão que conclui-se
podemos concluindo, tem que evitar isso. Então, se eu já tivesse, portanto, o homem realiza muitas tarefas diárias, eu já tenho aqui a minha tese, já tá bacana. Outro erro que nós encontramos, gente, a gente vai ter aqui a repetição, o homem. E a gente sabe que a gente tem que evitar. Uma forma de evitar essa repetição pode ser utilizando os pronomes. Por exemplo, ele trabalha. Então, eu sei que vai estar se referindo a o homem. Então, a gente já tem aí o erro da repetição. Depois, nós vamos ter o que nós chamamos de gerundismo. Gente, o que é esse gerundismo? O gerundismo é a utilização em excesso do tempo gerúndio. Então, quando eu tenho acaba ficando, acaba exigindo, acaba reduzindo e prejudicando. Isso é gerundismo. Não é acaba ficando, é fica. Não é acaba exigindo, é exige. Não é acaba reduzindo e prejudicando, é reduz e prejudica. É assim, então a gente está cometendo esse erro aí, tá certo? Então vamos corrigi-lo, tá? A gente tem também, gente, dois errinhos aqui que são bem visíveis. Primeiro, nós temos aqui o tamanho dessa introdução, que está muito grande. Nós temos aqui, ó, 2, 4, 6, 7 linhas. Porém, aqui está digitada. Se for passar para o caderno, vai dar em volta de 10 a 12 linhas. Então, vai ser uma conclusão muito longa. Isso já prejudica bastante o texto de vocês. Então, a gente tem essa questão do tamanho. E quando a gente chega bem aqui, ó, por conta disso, acaba ficando sobrecarregado e não realiza muito bem suas atividades. Gente, eu estou desenvolvendo na conclusão. E a gente sabe que não pode. Então, tudo isso eu estou o quê? Desenvolvendo na conclusão. Então, não pode ter desenvolvimento na conclusão. É sempre sintética, tá certo? O objetivo da conclusão é o quê? Retomar a tese, fechar o raciocínio, apresentar novas propostas, tá bom? E não desenvolver ideias, tá bom? Então, isso já seria outro erro que está presente nessa conclusão. Outro erro que nós encontramos, gente, é a questão da incoerência. Qual é a incoerência que tem nesse texto? Quero que vocês observem comigo aqui a penúltima linha. Abrir mão de propostas de trabalho muitas vezes interessantes poderia resolver essa questão. Gente, cuidado com as soluções que vocês propõem. Por quê? O que é que eu vou encontrar aqui? Se a proposta ela é interessante, como é que eu não vou aceitar? Como é que eu vou abrir mão? Presta atenção também nessa expressão abrir mão. É uma expressão que ela é coloquial, não poderia estar na redação. Então, a gente vai ter 3 erros aqui no final. Primeiro, abrir mão, expressão coloquial. Incoerência, quando eu tenho, por exemplo, propostas interessantes e eu estou dizendo ao contrário, que eu tenho que abrir mão. Então, se a proposta é interessante, eu não deveria abrir mão. Choque de ideias, incoerência. E um erro gravíssimo, cabendo a cada um de nós escolher reticências. Gente, você não pode deixar o leitor escolher. Você que tem que apresentar a introdução para o seu texto. Então, muita atenção com isso, porque isso pode gerar um erro gravíssimo, tá bom? Reticências no final, jamais. Dá um ar de subjetividade, está jogando a responsabilidade para mim para solucionar a problemática, tá? Então, a gente já fez aqui essa análise, né? Que, se você ver, assim, rapidamente você não encontra esses erros, mas isso já vai ajudar vocês para que vocês não cometam esses erros que ela cometeu. Aqui eu propus uma reescritura, para a gente analisar uma reescrita dessa introdução, eliminando os erros que a gente acabou de conversar. Por exemplo, portanto, o homem realiza muitas tarefas diárias. Ele trabalha cada vez mais para sustentar os filhos e a casa. Por conta disso, fica sobrecarregado e não realiza muito bem todas as suas atividades. As empresas exigem um tempo cada vez maior de seus funcionários, o que reduz e prejudica o tempo para ficar
com a família. Abrir mão de propostas de trabalho, mesmo que lucrativas, poderia resolver essa questão. E ponto final. A gente não encontra aqui nenhum momento jogando a responsabilidade para o leitor, ok? Eu fecho, tem esse caráter de fechamento, tá? Agora, gente, nós vamos fazer a leitura dessa pequena redação e vocês vão me mandar a reescrita. Como assim? Vocês vão... Reescrita não, vocês vão elaborar uma conclusão para esse texto que está aqui. Então, nós temos a proposta, a temática é o valor da diferença. E eu quero que nesse pequeno parágrafo que vocês vão construir, eu queria solicitar que vocês analisassem bem a conclusão que vocês vão criar e me mandassem, né, pelo Classroom, faz por foto, me envia, ok? Para que eu possa analisar se você fez correto ou não. Então, como é que é o texto? O desafio de conviver com a diferença na sociedade é complicado, mas necessário. Diante da grande pluralidade cultural e étnica que se choca com a frequência no mundo globalizado, é preciso, além de tolerância, respeito incondicional aos direitos humanos. Diariamente nos deparamos com pessoas das mais variadas culturas, opiniões e classes sociais. Muitas vezes são nossos vizinhos, colegas e amigos. Essa convivência enriquece nossas vidas, pois muitas vezes são nossos vizinhos, colegas e amigos. Essa convivência enriquece nossas vidas, pois aprendemos a respeitar o nosso próximo, nos tornando pessoas mais fraternas, porém nem sempre essa relação acontece facilmente. Fatos divulgados pela mídia nos mostram que, para alguns ainda, a simples diferença fenótipa gera discriminação e violência. Como no caso do brasileiro que foi confundido como um terrorista em Londres. Ele foi brutalmente exterminado pela polícia inglesa por ter feições diferentes da maioria dos britânicos. Então aqui eu tenho a introdução, tenho um desenvolvimento e agora vocês vão criar essa conclusão para mim, tá certo? Então finalizamos agora a aula de hoje. Qualquer dúvida procura no Classroom e eu estou aguardando ansiosa a atividade de vocês, tá certo? Tchau!